está dando algum tipo de retorno para essa empresa? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que na medida em que o jornalista, ele se sente, obviamente que isso não se aplica a todos os jornalistas, mas existe uma distorção. A gente viu o caso, Kardec conhece, aqui na Bahia o jornalista teve 28 ações criminais, uma dezena de ação civil, porque ele tinha esse respaldo da empresa. Então, se o cidadão jornalista ele não tem esse respaldo da empresa economicamente, ele vai se limitar, ele vai fazer uma apuração mais detalhada, com mais responsabilidade. Eu vou lhe dar um contraponto. Só um minuto aqui, Maria. Eu vou lhe dar um contraponto. Eu defendo que os dois são responsáveis. O jornalista sozinho não publica, não. O jornalista tem editor. A empresa tem responsabilidade. Outra coisa, as empresas têm departamento jurídico. Por outro lado, nós sabemos de um caso aqui na Bahia, de que uma jornalista fez matéria durante 1 ano sobre a questão imobiliária na Bahia, e, no entanto, as empresas que ela denunciava, né, colocaram matéria paga, inclusive no próprio veículo que ela denunciava. Então, o poder econômico, Rui, se sobrepõe muitas vezes, Malu, ao compromisso realmente do jornalístico. Né? Os dois têm que ser responsabilizados, a empresa e o profissional. Mas só uma coisinha, inclusive, Rui, para complementar aqui o argumento da Kardec, existe uma coisa orquestrada que a gente percebe pelo horário de exibição desses programas, que as empresas estão por trás, porque estão no mesmo horário, 3 programas, se não me engano, com a mesma linha, um tom maior, um tom menor, mas são 3 programas, então existe uma concorrência nesse filão. E antes, Robson, e antes da concorrência, esses programas, não é só uma questão de concorrência, eles foram pré-formatados, eles foram constituídos, a concepção deles é para ingressar, para abarcar esse tipo de cena. Não, no Brasil exatamente. Essa questão, então, assim, você não pode dizer que um jornalista que faz uma matéria, não que esteja isentando-os de responsabilidade ética, né? Mas criminal ou civil, seja lá o que quer que seja, ele tem uma pré-formatação. Quer dizer, a partir do momento que o jornalista aceita se submeter, basta ele aceitar um trabalho ali. Inclusive, foram meus colegas em outros órgãos de comunicação e trabalhavam em outra linha editorial completamente diferente, Bahia. Nós temos 2 denúncias na Comissão de Ética do Sindicato que se modernize diante da situação, julgadas e apuradas, de colegas nossos que têm esse tipo de comportamento. Nós temos colegas jornalistas. Existe o código de ética. Na televisão, Kardec, estão especializados, acho que a Bahia deve ser um luxo nisso, assim, é a única que tem esse tipo de função, né, de especialidade. Nós temos repórter na televisão baiana especializados em briga de vizinho. Não faz isso. Sabe? Aí uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente não misture é a questão, o diploma e esse tipo de programa. São discussões diferentes. Totalmente diferentes. Não é alguém que tem diploma ou deixa de ter que vai fazer uma matéria diferente. É uma questão de ética, de caráter, ética pessoal. O que é que eu quero fazer da minha carreira. Malu, eu vou muito nas escolas de comunicação, né? E os estudantes de comunicação, uma menina me perguntou assim, Kardec, você que já tem experiência, está no sindicato esses anos, como é que a gente evita então essa questão do mau caratismo, do picareta? Né? Eu estou falando essas palavras na televisão para as pessoas entenderem que a vida real existe, a vida real não é só, a vida não é só da televisão. As pessoas estão aí fora sendo desrespeitadas moralmente, estão sendo expostas. Como é que você entra na cadeia com o microfone na antes de procurarem a instância legal da justiça ou da polícia, dizerem que vão denunciar ao programa da televisão. Outra coisa também. Aí a gente volta para o primeiro bloco. Sem lei de imprensa, sem responsabilidade nenhuma. Ao Deus dará. Quer dizer, é uma terra de ninguém, todo mundo faz o que quer. Nós defendemos um Código de Ética Nacional para o jornalismo. E a gente vai para um rápido intervalo e volta aqui debatendo liberdade de imprensa. Até já, pessoal. Estamos de volta com o TV Debate desta noite, discutindo liberdade de imprensa e todas as questões ligadas diretamente a esse tema. Bom, e agora a gente falou de uma coisa no finalzinho do bloco passado, ficou com um gostinho de quero mais, vamos continuar, que é a questão da matéria paga. A gente vai mudar um pouquinho para o impresso, a gente já falou aqui das TVs, fez várias críticas, então vamos falar do jornal impresso. O que você acha, Malu, enquanto jornalista, das matérias pagas e o que elas podem representar a depender de quem está pagando? Olha, acho que tem 2 formas diferentes aí de matéria paga.
É cruel a gente imaginar que muitas vezes a redação está completamente submissa ao departamento comercial. Então, de repente, por exemplo, vocês não acham muita coincidência que a gente tenha tão poucas matérias falando do péssimo ensino que algumas universidades privadas oferecem? De alguns episódios que acontecem em grandes shopping centers da cidade. Sim, adivinha por que não viram grandes matérias? Óbvio, porque o anúncio daquele shopping, o anúncio daquela faculdade, o anúncio de vestibular, está todos os dias ali. Agora, acho que tem um caso que ainda é mais grave do que a matéria paga propriamente dita, aquela paga no sentido assim, que vai lá com o anúncio ou coisa parecida, que é o quê? É quando a pauta, ela vem já emprenhada por trás, como se fosse informação. E na Bahia está acontecendo muito isso, muito. Ou seja, você lê matéria sobre mercado imobiliário, sobre disponibilidade de serviços de saúde, que aparentemente são matérias normais, informação ao consumidor. São anúncios disfarçados, entendeu? É muito como hoje, eu fico impressionada muitas vezes na área de imóveis. Grandes construtoras baianas construindo imóveis de altíssimo luxo, altíssimo padrão, eles são entrevistados nos meios de comunicação como se fosse uma fonte comum. Aquilo é um anúncio descarado. E outra coisa, a gente está vendo agora, né, no mercado imobiliário, isso é onde mais está acontecendo, e principalmente porque agora a gente migrou de categoria, a gente não anuncia mais uma casa, mais um apartamento, agora a gente anuncia bairros. Você anuncia um modelo inteiro de vida, com escola, com shopping, com tudo dentro. Isso vira matéria, é um novo estilo de vida, é tendência, é comportamento, é negócios. E, na verdade, isso é matéria paga. E o coitado do anunciante que paga pelo jornal, porque isso acontece muito mais aí nesse caso, muito mais no jornalismo impresso. Nas revistas, rádio, as revistas são escandalosas. Entrevistas de rádio, são entrevistas que têm interesses econômicos por trás, que são anúncios disfarçados. Mas, principalmente no jornal impresso, você compra uma matéria, está lá uma manchete bacana, uma página inteira, e lá na empresa está o assessor de imprensa comemorando porque a sugestão de pauta dele foi contemplada. Era o interesse da empresa e não do leitor. Bom, eu vou deixar a última palavra para o Rui, porque tem uma novidade sobre isso aí, né, Rui, na PEC. Aí eu vou querer que a Kardec fale sobre um episódio que aconteceu de contradição dentro do mesmo órgão de imprensa com relação justamente a essa questão das imobiliárias. Não foi isso, cara? Foi. Na verdade é o seguinte, nós achamos, o jornalista não é a imprensa. O jornalista é um trabalhador que está vendendo sua força de trabalho para fazer matéria. Ele tem que ter responsabilidade. Primeiro porque o jornalismo é assunto de interesse público checado. E do jeito que Malu fala, eu acho que deve ter matéria paga. Eu tenho que dizer lá, informe publicitário. Não confundir. Eu queria que a Kardec fale sobre um episódio que aconteceu de contradição dentro do mesmo órgão de imprensa com relação justamente a essa questão das imobiliárias. Não foi isso, cara? Foi. Na verdade é o seguinte, nós achamos, o jornalista não é a imprensa. O jornalista é um trabalhador que está vendendo sua força de trabalho para fazer matéria. Ele tem que ter responsabilidade. Primeiro porque o jornalismo é assunto de interesse público checado. E do jeito que Malu fala, eu acho que deve ter matéria paga. Eu tenho que dizer lá, informe publicitário. Não confundir as coisas. Jornalismo, você tem que ter o contraditório. Você tem que colocar as duas questões. E o que acontece hoje? Se enxerta a matéria com os interesses econômicos, né, como ela está falando, se anuncia todo um bairro. Esse episódio que aconteceu aqui na Bahia, nós do sindicato ficamos chocados da forma. A jornalista passou um ano fazendo matérias, ouvindo contraditório, colocando questões, e depois que as empresas imobiliárias se acharam prejudicadas, publicaram matéria paga na capa dos 3 veículos de comunicação, na própria empresa que ela trabalhava. Então nós fomos em cima do departamento judiciário, do jurídico da empresa, e solicitamos que se respeitasse o profissional, porque ela sozinha não gerou aquelas matérias. Se tinha editor e se tinha, inclusive, uma pauta para ser cumprida. Rui, você tinha... Essa questão da matéria paga tá amparada, entre aspas, na Constituição. A empresa ela tem a liberdade de produzir a matéria que ela bem entender. Também. E aí tem que ter uma regulação de mercado. Ou será que a venda de jornais em todo o Brasil está caindo à toa? Ou será que o público leitor não reconhece o que é um bom jornalismo ou não é um bom jornalismo? Será que o público que lê jornal hoje está na classe A, B ou está na C, D ou E? Quem lê jornal hoje não está na classe A e B, não sabe filtrar o que efetivamente está escrito. Então, assim, são questões que devem ser discutidas. E os jornalistas têm conhecimento para isso. Malu? Eu acho uma questão, é o seguinte, quando a gente fala A e B, a gente está confundindo status socioeconômico
com esclarecimento político ideológico. Inclusive está havendo até uma... discernimento cultural. Está havendo até uma inversão, talvez. E outra A questão, nossa Robson, burguesia tem ficado menos esclarecida. cada vez mais rasteira, obviamente, o fato dela poder comprar jornal, ela ser As maneiras que se tem de ganhar dinheiro hoje no nosso país não são muito amigas da cultura. E tem uma questão.